Professor, dando início ao segundo bloco, eu renovo aquela discussão, ouvi atentamente a sua posição, uma posição que nos provoca a revolver todas essas questões que são interessantes, a sua experiência, o direito comparado, isso tudo é muito importante. Mas eu peço, para finalizar a questão, na hipótese de se chegar à conclusão de que o tribunal, em razão do direito posto, não é o único, quem seria e de que forma se poderia superar o precedente então firmado? Então, professor Ayub, para continuar aquele nosso diálogo sobre os precedentes, etc., só para retomar o fio da meada do raciocínio, eu poderia dizer que, em atendimento ao 926 do CPC, os tribunais deverão manter a sua jurisprudência íntegra, estável e coerente, né, para manter isso. Isso não significa que o estável que você vai ficar a vida inteira sem modificação, né? Então aquilo é só um indicativo para que os tribunais tenham uma postura de fazer com que a sua jurisprudência não seja modificável assim, sem um motivo específico, etc. Mas esses institutos todos que nós, no final do outro bloco, estamos falando, o IRDR, Assunção de Competência, o precedente, a vinculação, enfim, todos esses repetitivos, o extraordinário e especial, eu vejo todos esses mecanismos como importantíssimos, mas apenas para uniformizar a jurisprudência do próprio tribunal. Vinculação, data máxima vênia, não tem autorização da Constituição. Isso é o meu entendimento. Então, não é que a gente não possa aproveitar esses institutos, eles são de valia, lógico que são, não é? Mas a finalidade que eles têm não é essa que o CPC e uma parcela da doutrina da jurisprudência pensam que é. Data vênia, né? Bom, quem que vai mudar isso? Falávamos do 489, que o juiz pode ou não fazer o overruling, fazer o distinguish lá, etc. Não necessariamente tendo que esperar que a superação venha do tribunal que editou aquele repetitivo, aquela súmula, e assim por diante. Eu tenho até uma situação interessante para falar a respeito do direito português. Hoje eu estou falando muito do direito português. Né? Rico, né? É rico, e nós temos muita coisa que tem muita inspiração. Obtivemos de lá, né? E o artigo 2º do Código Civil Português, hoje ele está revogado. Ele previa que os tribunais podiam fazer assentos. Como teoria, os assentos vieram lá de um alvará de 1600 alguma coisa, que eu não me lembro agora, né? O que é o assento? É uma tese fixada pelo tribunal, vinculante, que todo mundo é como se fosse lei. É uma lei, caráter geral, né, e abstrato, tese jurídica fixada pelo tribunal. É a nossa súmula vinculante. É a nossa súmula, né? Isso eram os assentos do direito português. O artigo 2º previu isso, era uma tradição já centenária do direito português, previu. Mas nesse artigo 2º dizia o seguinte: fixado o assento, o tribunal fixa o assento, ele não pode mudar. Quer dizer, como é que o tribunal que faz a tese não pode mudá-la, né? Porque eles entendiam que, como tinha a eficácia de lei, é como se fosse uma lei. Então quem pode mudar é o poder legislativo. E discutiu-se muito isso, eu até falei com a Ive numa discussão nossa lá no doutorado, a respeito do livro do Castanheira Neves sobre os assentos. Ele tem um comentário ao acordo da Corte Constitucional de Portugal, que discutiu essa constitucionalidade do artigo 2º do Código Civil, né? Tem uma monografia específica, além do livro maior dele sobre os assentos, ele tem esse comentário. Então a Ive está lendo lá, pelo menos foi a indicação que eu fiz para ela. E a Corte Constitucional de Portugal declarou inconstitucional que diz que o judiciário não tem autorização da Constituição para fazer tese, para fazer lei, que é o nosso caso aqui, né? E declarou inconstitucional quando foi executar a sentença da Corte Constitucional de Portugal. O Parlamento revogou o artigo 2º. Ele baixou eu não sei se era um decreto, se era, enfim, qual era a figura legislativa, mas ele baixou e revogou o artigo 2º do Código Civil. Então não precisou nem o acórdão produzir o seu efeito, porque nesse meio de caminho já foi revogado. Então hoje não existe mais assento no direito português, e existe sim uma discussão séria sobre inconstitucionalidade de fixação de teses pelo Poder Judiciário.
E a Constituição deles é semelhante à nossa. Não tem... Então, é um dado importantíssimo, eu acho, para a gente avaliar. A tendência aqui também vai ser essa? Bom, eu não tenho dúvida que se essa questão for para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo não declarará inconstitucional esses dispositivos do CPC. Foi ele que propôs, o Supremo que propôs essa sistemática, ele e o STJ, como é que ele vai declarar inconstitucional? Se estivéssemos no Estado verdadeiramente democrático de direito, o Supremo declararia inconstitucional. Como nós não estamos, né, nós estamos querendo resolver as coisas pragmaticamente, na gíria dos bancários, vamos dar uma martelada. Que dá uma martelada, quer dizer, aquele jeitinho, né, o puxadinho. Nós estamos fazendo esses puxadinhos. Porque, na verdade, se fôssemos um país de Estado democrático de direito, né, nem se proporia no CPC uma coisa dessa. Nem se proporia. Né, vamos discutir isso na sede apropriada. Processo de emenda da Constituição Federal. Esse é o processo. Então, quem pode mudar? Eu acho que é só o tribunal que pode mudar. Quer dizer, se eu fiz um repetitivo e fiz uma tese, vamos extrair da inconstitucionalidade. Eu fiz uma tese, eu sou STJ, eu sou Supremo, fiz um repetitivo, ou uma súmula, qualquer. Quem que pode mudar aquilo? Eu. Ninguém pode mudar aquilo, senão eu. Agora, a provocação, isso, que é a pergunta do professor Ayub, quem é que pode provocar? Modificação é o próprio tribunal, que editou o texto, enfim, controvertido, lá, o que se pretende mudar, etc. Agora, quem que pode mudar? Provocar. A lei fala, Ministério Público, o próprio juiz, né, o próprio tribunal, algum membro pode fazer isso, e a Defensoria Pública. Acho que a observação no questionamento do bloco anterior do professor Ayub, é que, olha, a Defensoria só se tiver em discussões institucionais, porque se for uma coisa pontual, eu estou na defesa de um necessitado, então eu sou defensor público, a pessoa não pode pagar advogado, é um direito privado, uma coisa subjetiva. Então aí acho que não poderia mesmo haver uma provocação da defensoria. Agora, se ela está numa tese institucional, uma situação... Uma ação coletiva. Uma ação coletiva, uma coisa, digamos assim, mais abstrata e geral, que transcende o indivíduo. Transcende então, o o senhor indivíduo, aplicaria isso, acho que nessa hipótese, acatando mesmo aquilo que o senhor não concorda, seria pegar por empréstimo, no bom sentido, o 928, que abriga os dois institutos, portanto são espécies do mesmo gênero, onde cabe um, cabe outro. Seria esse o raciocínio, assim, que é o meu também. Pensaria assim. Então estamos nessa parte, estamos de acordo. O problema é que na premissa estamos em desacordo. Tá certo. Bom, então a respeito ainda desse tema, tem um ponto que eu considero relevante, gostaria de trazer para a discussão, que é a questão não só do ponto de vista estritamente legal, como se faz a revisão do precedente, como também do ponto de vista, vamos dizer assim, da conveniência da justiça. Tá certo? Quando é que realmente vale a pena se rediscutir um precedente? É muito comum no Brasil, e a gente vê isso no dia a dia das cortes superiores, né, uma mudança de posicionamento da jurisprudência decorrer da mudança de composição do próprio tribunal, certo? O que não me parece desejável, porque a mudança dos tribunais, quer dizer, da composição dos tribunais, é dinâmica no tempo. Você pode ter essa mudança num curto espaço, sem que aconteça nada no mundo ou no país que justifique sequer uma rediscussão do tema. Então, mais uma coisa pessoal de cada julgador. Pois é. A prisão de segundo grau é um exemplo disso. Embora a lei apenas restrinja a legitimidade, a lei não fale absolutamente nada sobre essa questão da conveniência da rediscussão, não há nenhum requisito legal que restrinja a rediscussão quando, por exemplo, não houver nenhuma mudança na sociedade, o que seria até recomendável, né? Porque quando não funciona bem, precisa de lei. Quando funciona bem, não precisa de lei. E a nossa experiência mostra que não sei se está funcionando bem essa parte. Então eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso, né? Sobre a conveniência dessa mudança de posição. Se os tribunais devem se autorregular ou se autolimitar esse poder, ainda que haja uma legitimação legal para o Ministério Público ou o próprio tribunal,
ou a Defensoria Pública a qualquer tempo pedir a rediscussão do caso. Quer dizer, o que o senhor acha sobre isso? O senhor me permite só um acréscimo? Sim, claro. Apesar de não haver previsão legal nesse sentido de quando será, por que será, coisa e tal, o Supremo, ao julgar a questão da prisão da segunda instância, eu não me lembro qual membro integrante que acompanhou o voto do ministro Fachin, não sei se foi o próprio ministro Fachin, mas ele citou isso. Não há motivos que justifiquem essa alteração, porque não houve nenhuma modificação de fato no mundo real que justifique essa alteração. Ele chegou a citar exatamente foi o voto da Rosa Weber, que foi para mim um dos mais relevantes no contexto da justiça brasileira nas últimas décadas, né? Porque ali ela sinaliza, na linha do que o legislador, aliás, já vem sinalizando, ao criar toda a sistemática nova que tem como inspiração o common law, né, de vinculação do precedente. Quer dizer, ela seguiu nessa linha no sentido de dizer, olha, embora eu entenda de forma que era público e notório, porque ela já tinha uma opinião conhecida a respeito da matéria, embora eu entenda dessa forma, eu não vejo motivo para rever a decisão. E o voto dela foi decisivo. Foi uma decisão apertada. Se discutir ela é que seria o voto decisivo. E conversávamos aqui, quer dizer, no intervalo, a respeito de um antecedente histórico, que eu acho que é uma referência, que foi a Corte de Warren, nos Estados Unidos, né, que foi do período do final dos anos 50 ao início dos anos 70, e que modificou o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre direitos civis, sobre questões relevantíssimas, mas ela modificou porque mudou a Suprema Corte Americana. Ela modificou porque mudou o mundo, mudou o país. Quer dizer, ali já havia um motivo para que se houvesse uma modificação, um motivo relevante. E a gente não vê isso aqui no Brasil, nos tribunais superiores. É um dever, né? É um Sem dever dúvida. O que a gente vê... acompanhar a evolução da sociedade. A gente vê na imprensa isso, né? Porque na imprensa, um jornalista hoje, embora não seja bacharel, opina sobre questões de direito, assim, muito como comum. Se fosse o doutor. Assim, então o Supremo vai mudar a posição sobre a prisão em segunda instância porque vai se aposentar um juiz que tem voto de um sentido e pode entrar um outro que tem voto de outro sentido. Quer dizer, isso não é uma coisa saudável do ponto de vista republicano, na minha opinião. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. Olha... nós temos que conjugar tudo isso com 926 do CPC, né? A jurisprudência íntegra, coerente e estável. E como são conceitos indeterminados, nós temos que preencher essa indeterminação em algum momento com uma situação concreta, né? E quando é que temos que mudar? O Supremo, vamos ficar no exemplo da prisão em segunda instância, que é um bom exemplo, né? O Supremo discutiu essa matéria anos. Durante anos, eu tenho toda essa cronologia no meu livro de princípios do processo na Constituição. O Supremo ficou 8, 10, 12 anos dizendo que só depois do trânsito em julgado. A questão não era nova no Supremo. 12 anos. Aí, numa situação específica, mudou a jurisprudência, um determinado ministro falou, olha, acho que vamos mudar isso aqui. E deu uma maioria apertada, mas deu, e mudou a jurisprudência, dizendo que pode se empreender antes do trânsito em julgado. Então, não era a jurisprudência do colegiado. O colegiado pensa diferente durante 12 anos. Não mudou nada na situação para ele determinar que pudesse haver prisão em segunda instância. Houve uma situação casuística. Bom, tem a Lava Jato aqui, vamos prestigiar o Sérgio Moro, o Dallagnol, porque vão prender os corruptos. Então, isso é uma situação episódica que não justifica a modificação de jurisprudência. Data máxima vem. Então, por isso que eu continuo dizendo que não houve fato no mundo de mudança que pudesse suscitar uma evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E hoje o Supremo está no mato sem cachorro, porque ele quer voltar à jurisprudência antiga. Essa é a jurisprudência dele, a antiga, né? Essa novinha que mandou prender em segunda instância é uma situação absolutamente sem pé nem cabeça que está aí temporariamente. Ia mudar agora, no dia 10 de abril, né? Aí o ministro Toffoli, presidente do Supremo, acolheu um pedido da OAB para postergar o julgamento mais para frente. Talvez para dar tempo de se fazer
uma conversa, um lobby, no sentido bom do termo, da palavra, lógico, para tentar convencer os ministros que vão manter a prisão em segunda instância. Né? Agora, como é que o Brasil fica? Hoje nós temos um artigo na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 20, que foi incluído na lei de julho do ano passado, chamada de Lei Anastasia, porque é de autoria do senador Anastasia, que diz o seguinte: o Poder Judiciário, não, Poder Legislativo, Poder Executivo e também o Poder Judiciário, quando decide, quando esses três decidem, devem fundamentar e expor quais são as ideias que eles têm a respeito do impacto que aquela decisão vai ter no mundo dos fatos, no mundo jurídico, etc. É a 13643, né? Então, o que o Supremo deveria fazer agora? Bom, eu vou dar uma decisão, qual é o impacto que essa decisão tem? Vou dizer que pode prender em segunda instância. A tarefa do Supremo dizer isso, porque o artigo 5º, quando fala da presunção de inocência ou de não culpabilidade, diz: só se considerará culpado. Não está dizendo que pode prender ou que não pode prender. Não, só se considerará culpado depois do trânsito em julgado. Então, eu não sou culpado antes do trânsito em julgado. E aí a gente vai na legislação infraconstitucional. Lei de Execução Criminal, que é uma execução penal de 1984, e 7.000, não recordo o número agora, e Código de Processo Penal. As duas leis dizem o seguinte: Código de Processo Penal, ninguém poderá ser preso senão depois do trânsito em julgado. Aí fala da prisão. E essa lei está em vigor. E entendimento do Supremo pode revogar a lei? Uma pergunta. Não tem execução provisória de pena. Não existe. Aí a lei de execução penal, lei de execução penal, só se inicia a execução da pena mediante a carta de ordem, a carta de, como é que é? Carta de sentença. Carta de sentença, que só é emitida ou depois do trânsito em julgado da sentença. Então eu não posso executar sentença pela lei brasileira em vigor, eu não posso executar sentença penal, né, senão depois do trânsito em julgado. Conjugado com o dispositivo do Código de Processo Penal, só pode ser preso depois do trânsito em julgado da decisão. Nós estamos no mato sem cachorro. Tem duas ADCs lá no Supremo, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que ele tem que julgar se são constitucionais ou não esses dois artigos. Código de Processo Penal, o que eles vão decidir? É óbvio que tem que decidir que é constitucional. Não tem nada de inconstitucional. Não ofende o 5º da Constituição, no inciso que diz: só se considerará culpado depois do trânsito em julgado. E aí como é que vão compatibilizar com essa decisão? Então, como é que vão compatibilizar? Então, que não estava em vigor ainda esse artigo 20 da Lei de Introdução, né, quando o Supremo mudou o entendimento. Incorretamente, no meu modo de ver. Iniciativa de quem essa mudança? Ministros Barroso e Fachin, né? Agora, certo ou errado, não sei. O Supremo é o que nós estamos discutindo aqui. A Márcia acabou de falar que o entendimento é do colegiado e não do ministro, né? É verdade. Essa questão da prisão em segunda instância, ela por si só gera polêmica, né? Aí, quer dizer, você avaliar a discussão sobre a conveniência ou não da revisão de tese com base nesse caso, eu não sei se é a melhor opção acadêmica, porque você pode entender também que houve uma mudança social relevante no Brasil em relação à opinião do público a respeito da prisão de segunda instância, né? Então, eu não sei se hoje... Mas não tem texto na Constituição. Não será culpado. Não. Mas aí houve uma... Poderá ser preso. A Lava Jato, a gente não pode negar que ela mudou em certa medida o Brasil e mudou a justiça. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, você tem o fato, agora você tem que saber se esse fato é suficiente ou não para mudar a jurisprudência do Supremo. E não é só. Certo? Agora, no caso especificamente da prisão de segunda instância, acho até que teria o requisito para rediscutir o tema, sem entrar no mérito, se teria que mudar ou não mudar, se é certo ou errada a decisão suprema. Agora, a minha questão é, quando não existe nada, só a mudança da composição, acho que não dá para mudar, do colegiado. Eu acho que você pode rediscutir o assunto porque mudou um ministro? Não, acho que não dá para discutir. Eu acho que os próprios ministros, quer dizer, os magistrados de uma maneira geral, deviam se impor esse limite.
E é assim que as coisas funcionam no Brasil, infelizmente. E daí essa grande quantidade de leis e a grande dificuldade de lidar com todas essas leis, né? Porque as pessoas não se impõem limites que decorreriam de um procedimento esperado, né? De uma pessoa que ocupa uma alta função. Então é sempre necessário ter uma lei para coibir. Se não existe lei para coibir, aquela pessoa acha que não existe o limite, não existe a fronteira, então pode ultrapassar. Não é isso, essa né? que é a minha grande preocupação. Eu queria só fazer um comentário sobre, em cima dessa questão da prisão em segundo grau, que apesar de não ser processo civil, é uma questão importantíssima. Muito. Que eu concordo com você, Zé Roberto, de que houve realmente uma mudança na posição da sociedade em relação à prisão de segundo grau. A sociedade realmente passou a exigir Ela quer a que prenda prisão. em primeiro grau. Mas, como é em outros países. Isso, Os Estados Unidos sai dali preso, né? Sai dali preso. O que eu acho que é importantíssimo que o professor falou, acontece, e ele já tinha falado anteriormente, a força do precedente vinculativo, ela tem limite no que diz a lei. O precedente vinculativo não pode ultrapassar a lei. E nesse caso, nós temos lei, duas leis. O Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Não temos, é um fato, não temos execução provisória em questão criminal. Não pode o ministro do Supremo, por mais brilhante, inteligente, sensacional que seja, e todo aquele colegiado, modificar isso. Se a sociedade não está satisfeita, vamos apresentar um projeto de lei, mudar esse projeto de lei. Porque isso é Estado de Direito. Exatamente. Isso é exatamente. Então me choca, essas coisas me chocam tremendamente. O poder judiciário com o poder de legislar, isso para mim é uma ditadura absurda. Eu não tenho assim uma visão tão assim, vamos dizer, negativa. Não é negativa. É tão objetiva e positivista. Tá? Eu vou te dar um exemplo, também do Código Penal. Ainda tem no Código Penal a criminalização do adultério. Quer dizer, a pessoa que trai pode ser presa. Agora, eu nunca ouvi falar de ninguém que traiu está na cadeia, né? Então, quer dizer, por que isso? Porque essa lei, ela caiu em desuso. Então, eu não veria nada de errado se alguém viesse a ser preso e os tribunais entendessem, olha, embora adultério seja crime, né, não tem cabimento... Não é mais crime. Não, foi revogado agora recentemente. O artigo do Código Penal. Não, já tem bastante tempo. Não, já tem bastante tempo. Quanto tempo? Há vários anos, mais décadas aí. Décadas que seja, mas o adultério já era sempre aceito. Ainda que fosse... Quando era lei, já não... Eu me lembro, quer dizer, eu não sou... Ainda não se punia. Quando eu estudei o tema, era crime e já não existia clima na sociedade para prender ninguém por adultério. Mas aí você tem que então, ver... quer dizer, se o Supremo naquela época tivesse discutido essa questão, eu acho que teria espaço sim para julgar inconstitucional essa lei com base em princípios fundamentais da liberdade, da dignidade da pessoa humana. Eu não vejo problema. A prisão é ao contrário. Esse que é o problema. Uma coisa é você não condenar, outra coisa é você prender. Não, mas aí é uma questão casuística. Eu estou falando como regra geral. Eu não vejo problema do Supremo Tribunal Federal julgar inconstitucional uma lei que caiu em desuso em razão da evolução da sociedade. Nós temos aí uma sistemática que é a seguinte, Zé Roberto. Existe um instituto no direito constitucional que é o da mutação constitucional. O que é a mutação? O texto é o limite, não muda o texto. O texto continua lá. Só que a evolução da sociedade e tal vai comportando modificações no entendimento do que é aquele texto. O texto é o mesmo. Constituição americana, todos são iguais perante a lei. Tá, 1800. Os negros são iguais aos negros, os brancos iguais aos brancos e os índios iguais aos índios. Não são iguais entre eles. E hoje? Aí vai mudando. Hoje, branco é igual a preto, que é igual a índio, que é igual a oriental, tudo igual. O texto continua mesmo lá. Isso é mutação constitucional. Né? O texto não mudou,
Mas a E as interpretações sim. vão sendo se adaptando à sociedade, Tá às evoluções, etc. Professor, nós temos que encerrar. É, Mas vamos- eu só vou fazer uma pergunta para o senhor responda depois, se quiser. Depois do. Só mais para guardar para mim, para que eu forme juízo de valor acerca de determinados pontos. Na sua opinião, não precisa responder agora, princípio é fonte normativa? E aí encerramos. Vamos encerrar e vamos começar o próximo bloco com essa questão.